Olá, paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Alan Cajueiro e eu queria compartilhar com você rapidamente algumas passagens que estamos lendo nesse início de semana no livro de Números. Tem sido uma leitura bem proveitosa e algumas passagens que eu queria destacar. Em Números 18, versículo 20, diz assim: Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Que linda essa passagem em que Deus se coloca como a herança de Arão. Todo aquele que se levanta para fazer a obra do Senhor, todo aquele que se levanta para fazer o ministério do Senhor, tem no Senhor uma recompensa. Quando Pedro pergunta a Jesus: o que vai ser de nós? Jesus disse a Pedro: vocês terão 100 vezes aqui na terra e a vida eterna no porvir. Tudo aquilo que você abre mão, flexibiliza seu tempo, seus recursos para servir a obra do Senhor. Deus é galardoador, não somente Ele te dá coisas, Ele é a sua herança, que significa que juntamente com Ele, com a presença dEle, tudo mais que precisamos encontra o seu lugar. Também vemos hoje em Números 20, versículo 8, diz assim: na tentação das águas de Meribá, em que o povo sentiu sede, clamou a Moisés por água, e Deus disse sim. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante dessa fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então pegou Moisés a vara que estava diante do Senhor, como esse havia lhe ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor, onde ele manifestou sua santidade entre eles. O Senhor não manifestou sua ira, ele manifestou sua santidade. Deus não simplesmente estava punindo Moisés ou punindo Arão, mas fazendo diferença entre aqueles que querem e não querem seguir a vontade de Deus. Deus deu uma ordem expressa a Moisés: fale com a rocha e ela vai soltar água. Moisés bateu na rocha, ele expressou sua frustração contra o povo diante de Deus. E mais que isso, Moisés confiou no método, porque anteriormente, em outra situação, Deus disse: fere a rocha e ela vai sair água. Moisés estava repetindo processos. Quantos processos na sua vida você está repetindo com base em coisas que Deus fez no passado por você? O grande segredo de andarmos com Deus não são as maravilhas que Ele faz, mas a nossa obediência em seguir a vontade dEle e seguir a voz dEle para aquele dia, para aquele momento. Medite na sua vida coisas que você tem repetido, dizendo: deu certo no passado, Deus me abençoou assim. Não deixe que a sua ira, sua frustração com o momento te prenda a método. Se prenda na dependência do Senhor. E por último, em Números 22, versículo 28, esse livro de Números é muito rico, falando sobre Balaão, um profeta do Senhor, que havia sido contratado por um povo maligno para amaldiçoar o povo de Deus. E então em Números 22, 28, diz assim: então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: o que foi que te fiz para que você batesse em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo, quem dera eu tivesse a espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje, como o costume de fazer isso. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Gente, isso aqui é uma situação muito atípica, em que Deus, pela primeira vez que a gente vê relato na Bíblia, ele faz um animal falar com voz humana. E por que Deus fez isso? Um profeta dele, um homem que via Deus face a face, não estava reconhecendo a presença de Deus, não via que Deus estava ali e não via armadilhas que estavam contra ele no caminho. Quantas vezes Deus cria situações, talvez não tão extremas quanto um animal falando com voz humana,
Deus cria situações em que a voz dele se manifesta em meios que a gente não reconhece, que a gente não dá crédito, que a gente não valida, mas não deixa de ser a voz de Deus. Temos que saber ser humildes e prontos para ouvir e reconhecer que Deus manda sim vários alertas para as armadilhas que nós mesmos nos colocamos, mas cabe a nós sabermos discernir a voz de Deus de onde quer que venha, porque de onde quer que venha, ela ainda assim é a voz de Deus. Que Deus abençoe seu dia com essa palavra, medite nessa palavra, assine o nosso canal no YouTube. A cada dia eu tenho colocado um pouco do que Deus tem falado ao meu coração nessas leituras, mas eu encorajo que você leia por si mesmo. Vai no nosso Instagram, @cartavivaonline, lá na bio tem lá o plano de leitura para você baixar e vai ser uma bênção na sua vida se você ainda não está lendo esse plano conosco em 2020. Deus abençoe sua vida e até a próxima.